Fala comigo, fala comigo. Tô tentando gravar esse vídeo, querendo gravar esse vídeo já tem um tempo. Toda vez que eu penso nessa informação que eu quero passar, eu esqueço na hora de gravar o que era pra falar mesmo. E é um assunto que eu já devia ter falado há mais tempo, sobre a questão do TDAH. Já falei algumas vezes, né, do TDAH, que o TDAH tem dificuldade de ter uma rede de amizades grande. Eu tenho discutido muito isso com a minha esposa. E depende também do que a gente considera amigo, né? O TDAH, ele costuma ter uma rede de amigos muito pequena, mas são amigos de verdade. O que o TDAH considera amigo, né? O que as outras pessoas consideram amigo. Tem gente que fala, eu tenho um amigo que sabe fazer tal coisa. Você sabe onde ele mora? Não. Isso não é amigo, né? Isso é conhecido. E tem gente que tem muito, eu até falei com ela, assim, quem tem muito amigo, na verdade, provavelmente não tem nenhum. E tem amigo demais, não tem nenhum. Porque o TDAH, ele tem um pouco mais de dificuldade de se aproximar das pessoas. Eu acho, inclusive, que a maioria tem um pouquinho de sinaizinhos de autismo também, por ser uma pessoa com um pensamento muito acelerado, acaba se tornando mais fechada. E uma coisa também que afasta muitas pessoas e às vezes faz o TDAH ser uma pessoa muito fechada é justamente o que a gente vem falando no canal aí toda hora, né? A aversão à crítica. Não consegue receber crítica e às vezes nem é criticado, mas considera que está sendo criticado. Por exemplo, reagir a piadas. Se o cara faz uma piada com as coisas, o cara pega um gancho numa coisa que o TDAH está falando para fazer uma piada, o TDAH acha que está sendo criticado, acha que está sendo zoado, acha que estão zoando, principalmente se as pessoas rirem. O cara tá fazendo uma piada com o que o TDAH falou, o TDAH deu uma deixa. Isso eu tô falando de mim, tá? Você tá falando lá numa roda de amigos. E isso eu já vi acontecer várias vezes, de pessoas que eu introduzi numa roda, e aí essa pessoa se torna mais amigo, aquela roda se torna uma roda de amigos sem o TDAH, que sou eu, por exemplo. Né? E esses caras evoluem ali a relação por anos e anos, mais do que a pessoa que apresentou, no meu caso, eu. Né? E aí as pessoas vão em festas que o TDAH não foi chamado, vão em eventos que não foi chamado. Por quê? Porque o TDAH reage mal. O TDAH ele não compreende aquela situação social, vamos dizer assim. Eu já me peguei várias vezes e estava observando isso, queria falar isso aqui, colocar isso aqui para que você fale comigo. Eu falo assim, né? Fala comigo. Para você colocar aí no comentário, gastar um pouquinho de dedo, comenta aí, porque faça parte da minha roda de amigos, né? Isso faz muito, a realimentação, né? A conversa faz muita diferença, né? Além de você apertar o like aí, você tá aqui até agora e não apertou o like, isso aí faz muita diferença, cara. Aperta o likezinho aí. Então, uma dessas coisas que eu venho falando, que eu venho pensando, né, que queria colocar para você, para ver se você também já passou por isso, ou se você é TDAH ou pensa que é TDAH. Muitas vezes aí as pessoas mais da metade das pessoas que vêm no canal pensam que são TDAH e acabam, se você pensa que você é TDAH, responde aí também, vê se você já passou por isso, se você é de boa com essa questão das piadinhas, e às vezes da zoeira, né? O TDAH também, ele não gosta de brincadeiras com ele. Às vezes ele vê ali o pessoal brincando nos eventos sociais, numa festa ou numa mesa de bar, as pessoas brincando entre elas, mas quando vai pro lado dele, ele não reage bem, ou às vezes nem entende a piada que foi feita, ou às vezes faz comentários e o pessoal tá jogando ali, né, trocando aquele jogo social, falando coisas às vezes até aleatórias, mas engraçadas, e o TDAH, quando principalmente, ele não participa, e quando participa, ele abaixa o nível, vamos dizer assim, ele abaixa a energia, ele cai a energia do ambiente, do assunto, que faz o ambiente cair a energia, infelizmente. Né? Isso acontece muito com o TDAH em ambientes sociais, e às vezes até que dizem, né, que o cara fica mais cansado, o cara que é TDAH fica mais cansado. Eu não tenho essa questão do cansado, não. Eu gosto de festa, eu gosto de curtir, eu sou muito de churrasco, de ir na casa dos outros, adoro festa, gosto muito, todo tipo, festa grande, pequena, qualquer festa. Mas essas outras coisas que eu citei, eu comecei a observar mais mesmo, né? E com muito estudo agora do TDAH, e me observando, com as terapias, observando, tendo as técnicas de observação comportamentais, tanto minha quanto das outras pessoas, e tendo feedback, né, observando o feedback das pessoas e meu também em algumas situações, onde eu noto que, pô, realmente não, aquilo ali aconteceu, não, realmente quando foi pro meu lado, né, jogar a peteca pro meu lado, vamos dizer assim, mudou o rumo, mudou a energia, mudou aquilo ali tudo, mudou o contexto do ambiente, né, e é pra pior, às vezes eu atrapalhei o cenário, aí o cara pode pensar, pô, tô atrapalhando, né, e aí eu já tava até falando com um terapeuta meu, pô, mas aí eu vou ser fingido. Por exemplo, uma coisa que eu tenho dificuldade é de me manter no assunto, me manter na roda de conversa, né, ou me manter participativo, mesmo não falando muito. Às vezes eu começo a ficar muito calado, ficar mais, vamos dizer assim, de escanteio, não fisicamente, né, mas de participação, quando o assunto começa a ficar repetitivo e chato.
o que seria o assunto ser chato, né? Pô, chato pra você que é TDAH, né? Pra galera não. Um assunto que não leva a nada. Por exemplo, nós vamos ficar falando 1000 vezes, sei lá, da vida de um fulano de tal. Aí fica contando 1000 vezes o caso da vez que, sei lá, ficou nublado, que teve eclipse. Pô, isso aí não vai levar a nada. Né? E aí os caras começam a contar 1000 vezes a mesma coisa. Aí o outro tem um caso também, da tia que não sei o quê. Pô, e aí o negócio fica... Às vezes as pessoas estão ali só para contribuir na conversa e não deixar a conversa morrer, aí fica trocando de um para o outro, mas o TDAH já vê aquilo sem objetivo. Isso vai levar a quê? O que nós vamos ganhar em ficar conversando isso? E aí o TDAH acaba se isolando, pensando em outras coisas, viaja, começa a ver igual hoje eu estava numa reunião com os caras, reunião super importante, e eu comecei a viajar na parede que estava atrás do cara, uma parede texturizada atrás do cara. Eu fiquei, nossa, será que essa textura é real ou é só pintura? Me fingindo de textura. E o cara falando de problemas da empresa. Eu odeio essa parte aqui que a gente passa. Olha como é que o TDAH é, né? Cheio de buraco, isso que é ruim demais, balança a câmera. E aí eu comecei a ficar, eu tive que me controlar para não levantar e pôr a mão lá atrás do cara, passar a mão na parede atrás do cara para ver e ainda falar. Antigamente eu levantaria, né, quando eu não sabia que eu tinha TDAH, eu levantaria e falava assim, nossa, parede aqui, não, desculpa, cara, tem que interromper a conversa aqui, mas tô viajando nessa parede, será que ela dá vontade de pôr a mão nessa parede aqui para ver se ela é alto relevo mesmo ou se é uma textura imitando pedra, né, pintada. Mas o que eu fiz? Eu vi, é por isso que é importante a auto-observação, a terapia, o mindfulness, essas coisas tudo, né? As técnicas de meditação, que você começa a observar, fala, pô, é igual, tipo quando você tem que fazer a meditação e viaja. O pessoal fala, você tem que pelo menos identificar que você viajou e voltar. E aí eu identifiquei que eu viajei, né? Eu saí da conversa do cara, o cara tava falando com a gente, eu perdi, né, a conexão, fui nas nuvens, fiquei, como eu posso dizer? Fui fisgado pela imagem da parede atrás do cara, mas eu identifiquei isso em alguns segundos, sei lá, 2, 3, 4 segundos, e me forcei a prestar atenção e foda-se aquela parede lá, né, se ela é ou não é texturizada, se ela é, que não tem relevância nenhuma, da mesma forma que às vezes a gente ignora conversas sociais, papos aleatórios que tá numa mesa de bar, numa mesa de jantar, as pessoas falando nada a ver, mas precisa daquela conexão, né? Não é nada objetivo, não é uma coisa que você precisa concluir nada, é só uma conversa aleatória e que a gente tem que se esforçar. O TDAH, pelo menos eu, assim, já conversei com alguns outros também que sentem isso, né? Que a gente tem que se esforçar para nos manter naquela conversa mesmo, a gente não vendo um resultado final, vamos dizer assim, né? O resultado final, na verdade, eu estava falando com um terapeuta, na época um homem, agora eu tenho uma terapeuta mulher, na época ele estava falando, cara, tem um final, o resultado final é justamente a interação entre as pessoas, esse é o final, né? Você gerar conexões. Então você mantém uma conversa ali, mesmo que seja aleatoriedade, né? Primavera, caiu as folhas, aí fulano, espirrava. Tô dando uns exemplos aqui, porque eu tô passando umas folhas. Com coisas que não tem nada a ver, né? Que não é uma coisa. Então nós vamos fazer tal coisa e aí você vai fazer isso, aí vai resultar naquilo. Não é isso. É só pra conversar mesmo, jogar a conversa fora. O TDAH tem muita dificuldade disso, então ele acaba ficando de fora, ele não tem o que contribuir pra conversa. Ele acaba não falando nada. E às vezes quando ele vai falar, acontece muito comigo, quando ele vai falar é alguma coisa mais objetiva que pode contribuir, né? E às vezes a objetividade, o resultado, não é uma coisa desejada. As pessoas só querem rir, só querem falar de nada, né? E o cara vai falar, não, mas isso quando acontece é por causa disso ou daquilo. Aí você cai, você corta o nível, vamos dizer assim, diversão e vai pro nível objetividade, que não tem nada a ver. Isso é muito coisa de autista, né? Pô, mas é por causa disso, disso e disso. Por isso que aconteceu. Pô, a gente não quer saber disso, cara. Só tá zoando da situação. Isso é difícil demais pro TDAH. Inclusive ele identificar que aquilo seria um momento, sei lá, uma piada, vamos dizer assim, ou é só pra isso, né? E aí acaba que ele dá essa atrapalhada no ambiente. E aí o que acontece? O pessoal começa a lembrar sempre dos mais agradáveis, dos mais bobinhos, dos caras que falam coisa. Você vê, os caras mais gente boa normalmente são burros. São os caras... com perdão da palavra, né? Os caras mais gente boa normalmente são caras que não falam nada a ver, que dá muito manota, dá umas manotas danadas, fala uns trem fora de contexto, vacila, fala uns trem bobo, erra demais, aí todo mundo ri, né? Fala umas coisas que não tem nada a ver. E o TDAH, que às vezes sabe alguma coisa a mais, sabe até o porquê das coisas, quando ele fala o porquê técnico, né, o objetivo de uma situação X que está sendo conversado, ele acaba cortando a vibe da conversa. Então, se você chegou até aqui e se identificou com alguma coisa, não deixa de escrever aí, não. Escreve aí, contribui pro canal. Tá difícil mais continuar, manter a rotina de compartilhar os pensamentos. Mas agora eu tô de volta aqui pra minha cidade, tava fora. Tava dando umas pesquisadas aí, vocês devem ter visto aí no canal, né, nos últimos vídeos que eu coloquei. Mas agora voltando pra uma rotinazinha, principalmente a rotina do carro, onde eu tô sozinho aqui e tem um pouco mais de tempo pra falar, uns 15 minutinhos enquanto eu desloco. Eu vou começar a voltar pra rotina de postar, até porque o objetivo de um canal é sempre crescer, né? E só cresce se você apertar o seu joinha e escrever alguma coisa aí no comentário. Nem que seja um joinha, um oi, um olá, ou um discordo, né? Se você discorda, coloca aí. Agradeço, um abraço. Falou! Fala comigo!